Oi, gente! Tudo bem? Quem tá aí? Dá um oi pra mim, pra eu saber se você já tá aí. Deixa eu saber se eu não tô sozinha, pelo amor de Deus, na minha primeira live. Vai dando um oi pra mim aí, deixa eu ver que tá todo mundo entrando. Ó, que bênção! Já tem gente aí entrando. Quero que você vai dando oi. Muito bem, a minha coordenadora maravilhosa já deu oi. Olha, minha mãe entrou! Isso é um arraso, a Dona Rosa maravilhosa. Quer dizer que é a minha primeira live, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui, fazendo essa live com você. Na realidade, a gente tinha um culto de mulheres programado hoje, mas devido a essa circunstância toda do coronavírus, foi impossível da gente fazer. E aí a gente decidiu, ontem em reunião, que realmente seria importante a gente fazer essa live. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu me chamo Janaína, para quem não conhece, e eu sou esposa do Azemar, ele está aqui. Sou esposa do Azemar, pastora aqui na Igreja Videira de Belo Horizonte. Vem aqui dar oi, que você é alguém acostumado. Ele veio para me dar um apoio, entendeu, gente? Porque ele está tão acostumado com as lives e eu não. Falar uma coisa para vocês, estão aqui no Instagram da Janaína. Meu último livro, Isso Não É Justo. Eu faço live todo dia, 10 da manhã, 16 e 19, e não tem nem a metade dessa galera. Olha aí a feminina. Silvinha lá dos Estados Unidos. Oh, meu Deus, que glória. A Verônica, a Cris, lá na África do Sul. A minha irmã maravilhosa dos Radicais Kids Recife. Arrasou. Ah, não, gente, que bênção. Eu não consigo falar com todo mundo. A dona Elisete. A Cláudia falou que tava com saudade de me ouvir, ó. Tá vendo? Olha que bênção. Cláudia Barcelos. Tô aqui, viu? Glória a Deus. É pra fazer Tô muito feliz. Vamos orar. Deixa ele orar por nós, irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta ferramenta. Amém. Senhor, em dias de crise, nós cremos que a palavra de Deus não tem limites. Amém. E ela pode e vai chegar a mais pessoas, mais rápido e a mais lugares. Nós abençoamos esse compartilhar e declaramos que nós seremos alcançados e abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Beijo, Obrigada. pastor. Obrigada pelo apoio. Gente, 83. Não estou acreditando. Olha, muito bem, Coisa de mano. mulher. Me ajuda aí. Olha, a Tamis entrou. Muito bem, gente, vai entrando. Porque, olha isso, a minha personal entrou. Personal que um dia vai ser, né, minha personal? Meu sonho. Quer dizer que é um prazer estar aqui. E realmente Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu vou ministrar com vocês hoje. Que era a palavra que eu ministraria no culto, mas eu peguei uma ênfase mais a respeito daquilo que nós temos vivido, né? Desse pânico, desse medo, de tudo isso que tem acontecido por conta desse vírus e da mídia e de tantas coisas que tem, né, nos vindo sobre nós. E aí eu fiz uma palavra. Coloquei o título, é uma palavra curta, na realidade é um meio compartilhar, né? Tô tentando saber como é que a gente compartilha aqui. Meu marido já tá expert. Ó, a Renata, Pastor Maico, a Jussara, que bênção! Tô muito feliz de ver tanta gente. Muito obrigada! Mas enfim, eu fiz essa palavra para compartilhar, que foi algo que Deus falou comigo. Eu acho que é importante, né, a gente ter uma palavra realmente nesse tempo de quarentena, né, que tá todo mundo em casa e não tem como sair, não tem como se reunir, poucas pessoas podem sair ou têm que sair, né, por conta de serem trabalhos necessários, mas eu queria realmente ministrar uma palavra ao seu coração. Coloquei o título dela de 3 atitudes diante do medo. Não é uma palavra longa, é simplesmente um compartilhar, mas eu creio que vai ser ministrado ao seu coração, e às vezes nem é você que tá com medo, mas você tem alguém na sua família que está passando por essa circunstância, está passando por essa dificuldade, né? Está apavorado às vezes por conta de tantas notícias e más notícias, né? Nós temos algumas pessoas próximas de nós. Esses dias até conversei com uma pessoa porque ela tem na família gente de risco, né? Com relação a esse vírus. E ela estava muito apavorada, muito nervosa e preocupada com tudo. E de repente, assim, depois que a gente conversou, orou e eu pude ministrar na vida dela, eu percebi que mudou. Não mudaram as circunstâncias, mas mudou a postura dela. Então esse é o desejo do meu coração nessa palavra, que a gente possa realmente ser revestido por Deus, revestido nessa palavra, porque realmente só há libertação na palavra.
Ela que nos liberta do medo, nos libera do pânico, nos liberta de nós mesmos. E então eu queria compartilhar com você. Se você está aí, nós vamos ler muita Bíblia. E eu queria então começar com você no primeiro ponto que eu coloquei aqui, a primeira atitude que você tem que ter diante do medo é que você precisa focar no lugar correto. O que significa focar no lugar correto? Você sabe que aonde você foca vai definir aonde você vai chegar. A atitude que você vai ter vai ser definida pelo lugar que você foca, por aquilo que você define, por aquilo que você coloca a sua meta. E aí eu peguei um versículo aqui em Mateus 6, 21, 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Se você tem, coloca aí alguém para mim, aí me ajuda a pregar. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? O que está falando? Está falando de foco. Quando você tem um foco bom, quando você tem olhos bons, tudo vai ser luminoso. Mas se os seus olhos são maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, nesses dias de muitas notícias, más notícias, de muitos rumores, muitos acontecimentos realmente ruins, principalmente às vezes com pessoas que você conhece, que você ama, esse medo que fica nos rondando, nós precisamos focar no lugar correto. E esse lugar é Cristo. Eu vou te mostrar um acontecimento aqui da Bíblia, lá em Números 13. Eu acredito que muitos de nós, né, não sei você que está me assistindo aí, mas eu acredito que muitos de nós já conhecem essa palavra, conhecem esse texto que fala dos 12 espias que foram enviados para avaliar a terra que Deus tinha dado. Então eles foram enviados para essa terra e 10 deles voltaram com um relatório. Esse relatório ele foi baseado em um foco. É disso que eu quero falar com você. E nesse relatório, está lá em Números 13, 27 e 29, vamos ler comigo lá. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, na margem do Jordão. O que esse povo falou a respeito da terra que era boa? Eu quero chamar a sua atenção aqui para algo. Eles mentiram? Não mentiram. Tudo aquilo que eles falaram realmente era uma realidade, mas não era a verdade de Deus. Eles falaram baseados naquilo que eles focaram. E eu vou te mostrar aqui, eu fiz aqui alguns pontos do que eles falaram. Porque eles focaram em outra coisa que não Cristo, que não aquilo que Deus tinha dado. Eles viram o povo poderoso, a cidade fortificada, filhos gigantes, mais fortes do que eles, devorava os moradores, eram homens de grande estatura e eles eram como gafanhotos. Por que eles tiveram esse tipo de relatório? Porque eles focaram no lugar errado. A terra manava leite e mel, mas eles, apesar de dizer, realmente lá mana, mas eu vou te falar que o foco principal é o tanto de problema que tem lá. Foi esse o relatório de 10 espias. Mas aí tinha Josué e Caleb no mesmo lugar, com um relatório totalmente diferente. O que eles falaram? Números 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram com toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. O que ele está falando? Eles estavam no mesmo lugar. Você que está aí junto comigo agora nesse tempo. Eles estavam no mesmo lugar. Agora nós estamos, parece que no mesmo planeta, né? Todo mundo está vivendo a mesma coisa. Só que existem relatórios baseados em Cristo e existem relatórios baseados simplesmente nas circunstâncias.
É exatamente o que aconteceu com esse povo aqui. Olha a diferença de Josué e Caleb. Eles falaram, a terra é boa, ela mana leite e mel, o Senhor nos fará entrar na terra, nós vamos devorar esse povo como pão, eles não têm amparo e o Senhor é conosco. Não é muito diferente isso? Não é muito diferente do relatório que eles deram no mesmo lugar? Por quê? Simplesmente por causa de um foco. Nós precisamos nesses dias focar em Cristo. Escreve isso aí, você precisa focar em Cristo. O que é isso? Até o pastor Adriano tá entrando, olha que glória! Isso aqui é honra, hein? Ele, meu marido, esses irmãos assim que vivem na live. Me ajuda aí, dá um coração, manda uma mãozinha. Muito bem, mas é ou não é isso? E aí eu fiquei meditando nesse texto do seguinte, que quando você foca no lugar errado, você vai sentir o quê? Medo. E aí ele fala, eles sentiram medo e Josué e Caleb não. Por quê? Porque o foco no lugar errado vai gerar em você medo, pavor. E sabe o que é pior? É que você vai influenciar outros. Olha aqui, Números 14, 1 a 4. Depois que eles deram o testemunho deles, ou o terrível testemunho, a Cris está me assistindo lá na Alemanha. Que chique, meu Deus, eu sou uma mulher amada demais, meu Deus do céu. Então, o que eles falaram? Então, toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, que as nossas mulheres e crianças sejam por presa, não seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos para o Egito. Olha que coisa séria! Olha que coisa séria, por conta do testemunho deles, por conta da maneira, por conta do foco errado que eles tiveram, eles deram para eles um relatório errado e eles liberaram isso sobre toda a congregação. Toda a congregação foi contaminada pelo medo. Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo de continuar lá e falaram, era melhor estar no Egito. Era melhor ter morrido lá. Vamos organizar para a gente voltar para lá. Voltar para ser pressionado pelo diabo. É melhor do que fazer a vontade de Deus e viver o que Deus tem. Por quê? Porque eles foram contaminados pelo medo. O medo, ele contagia. O medo, ele gera incredulidade. Irmãos, vamos falar aqui. O que tem acontecido hoje no nosso meio? Isso. A pastora Flávia Landim, eu tô importante mesmo. Meu Deus, a pastora maravilhosa de São Paulo está me assistindo. Isso é muita glória, minha discípula maravilhosa. Olha isso, estou me sentindo muito amada. Todo mundo. Vou fazer mais live. Mas o que está acontecendo conosco hoje? Quando você fica o tempo todo em casa e o tempo todo na mídia, e a mídia, ela tem esse poder e às vezes muitas delas são feitas geralmente para gerar pânico nas pessoas, o que acontece? As pessoas ficam em pânico. As pessoas, aí você fala, pastora, mas tudo que eles estão passando é verdade. Eu concordo, é verdade mesmo. Aquele povo lá, o relatório que eles deram, tinha alguma coisa que era mentira? Não, era verdade. A questão é a maneira como é contada essa verdade. Você enfatiza aquilo que você quer enfatizar. Eles enfatizaram os gigantes, eles enfatizaram os problemas, eles enfatizaram a morte, eles enfatizaram a angústia, eles não enfatizaram em nenhum momento a promessa de Deus. Eles não enfatizaram em nenhum momento o cuidado de Deus. Eles não enfatizaram como Josué e Caleb falaram, nós somos cuidados por Deus. Eles já tiraram o amparo, Deus não deu amparo para eles, mas deu para nós. Nós somos amados, nós somos cuidados. Você não é amado? Você não é cuidado por Deus? Não estou te dizendo que você não precisa ter nenhum tipo de precaução. Longe de mim dizer que você não precisa se preocupar com nada disso. Pelo contrário, você deve se preocupar sim. Você deve se precaver, você deve fazer tudo o que estão dizendo e nos instruindo a fazer. Lavar a mão, manter a distância, ficar em casa sempre que possível. Se você não tem necessidade de sair, não saia. Se você pode ficar, fique. Se você tem parentes idosos que estão próximos de você, cuide deles da melhor maneira possível para que nada aconteça com eles. Tudo isso você tem que fazer sim. Mas a questão é, a sua confiança está no que você faz? Ou a sua confiança está naquilo que Deus faz por nós e que já fez? A sua confiança tem que estar nele.
A sua confiança tem que estar no socorro e no auxílio de Deus por nós e não naquilo que eu vou fazer, apesar de fazer. Você não pode confiar naquilo que você faz, porque é impossível. Você sabia disso? Você pode fazer tudo o que você quiser, mas é um vírus, é algo maligno, é algo que está no ar. Se o Senhor não guardar, em vão nós fazemos tudo isso. Então eu preciso fazer? Sim, pastor, eu preciso fazer. Eu preciso me guardar da melhor maneira, mas a minha confiança e a minha convicção não está no que eu faço. Está no Senhor que me guarda. Fala um glória aí. Aleluia. Por quê? Porque hoje nós estamos passando por isso. E aí, você sabe o que é mais sério em relação a isso? É que quando você começa a ministrar isso para as pessoas, quando você fala para elas que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está conosco, que Ele nos ampara, que Ele nos guarda, as pessoas não acreditam. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa está muito sob pressão, com muito pânico, muito apavorada, ela precisa... Você já viu assim? A gente já viu isso em filme, né? Às vezes a pessoa fica muito em pânico, a outra sacode ela assim e faz tipo volta ao normal. Porque você passou dos limites. É como se o seu cérebro não raciocinasse mais. Então, às vezes, quando a pessoa fica sob essa pressão toda da mídia, de muitas falas e muito WhatsApp, aquelas mensagens, morreu 200, 500, 700, e tá assim, não vai faltar, não vai ter, vai acabar isso. Você vai ficando num estado de nervo e num desespero que às vezes você perde a racionalidade. E aí, quando alguém vai falar para você algo racional, algo da parte de Deus, algo para você voltar a pensar e focar no lugar correto, essa pessoa não aceita. Eu vou te mostrar o que fez esse povo da congregação aqui. Lembra que eles queriam apedrejar todo mundo, ir embora, voltar para o Egito por conta do relatório dos 10 espias? Aí Josué e Caleb se levantaram e falou para eles, não, nós temos um outro testemunho. Mas olha aqui Números 14, 10, diz o seguinte: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha o que eles fizeram. O que eles falaram? Não, nós vamos apedrejar esse testemunho bom. Não combina conosco. Nós estamos vendo o mal é que vai vir sobre nós. A gente não pode aceitar e acreditar em palavras boas. Essas palavras são mentirosas. Não vamos acreditar, vamos apedrejar eles. Não é isso que acontece às vezes conosco? Fala comigo, se não é isso que acontece. A pessoa às vezes vai falar, não, mas deixa eu te falar, o Senhor está cuidando de você. O Senhor vai falar que o Senhor está sobre a sua casa, está cuidando de você, dos seus filhos. E aí o que acontece? A pessoa fala, não, mas não é assim não, você está achando que a gente tem que fazer a nossa parte? Nós que temos que fazer, ai de mim se eu não cuidar, ai de mim de não sei o que, fala tudo bem, mas nós podemos orar. Você não acha que precisa orar? Não, oração, não quero oração. A pessoa quer álcool em gel só. Não quer oração mais. Tudo bem, eu preciso de álcool em gel, mas muito mais que álcool em gel, eu preciso de oração. E a pessoa não percebe isso. Era o que acontecia com esse povo aqui. Por conta de quê? Por conta do medo. Gostei demais de uma palavra que o pastor Luiz falou na live dele, acho que ontem, né? Na quarta. Ontem foi minha reunião. Na quarta-feira que ele falou que quando a prudência é apenas resultado de medo, ela não é mais prudência. Ela se torna incredulidade. Então, quando a pessoa diz que ela está sendo muito prudente, mas na realidade ela está fazendo daquele jeito porque ela está apavorada, aquilo ali já perdeu o sentido da fé, ela já está incrédula. Ela está fazendo simplesmente porque ela está em pânico. E eu quero dizer para você, você que está me assistindo, e esses que não estão nos assistindo, mas que você pode levar essa palavra de Deus para ele. Você pode falar boas novas. E sabe quais são as boas novas? O Evangelho. Não existe boa nova melhor do que o Evangelho. Não existe boa nova melhor de falar, de que você saber que você é amado, que tem alguém que já fez algo por nós, que já levou toda a enfermidade na cruz. E que hoje nós não precisamos mais nos amedrontar, porque tem alguém cuidando de nós. Isso é poderoso demais. Você se sente seguro, você se sente guardado. Por quê? Porque é Deus que faz isso por nós. E hoje nós estamos precisando levar as boas novas. Nós estamos precisando falar que nós somos guardados sim. Somos guardados por Deus. Que o maligno não nos toca. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu direito, mas eu não vou ser abalado. Por quê? Porque isso é palavra de Deus. Você precisa falar isso. Eu preciso falar isso. Nós precisamos divulgar. Quanto mais live tiver de palavra de Deus,
não de achismo, ou para falar de política, ou para falar disso ou aquilo, está certo, está errado. Não, nós queremos falar da palavra de Deus. Aquilo que liberta, que tira você do medo, dessa angústia, é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, se você hoje está sentindo às vezes angustiado, eu quero te dar uma dica. Desliga a televisão assim, pelo menos por um dia, para você desintoxicar de tantas más notícias. E vai ler a palavra, vai confessar os salmos, vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Pega uma palavra da pastora Luiz, da pastora Márcia, palavras que tem no YouTube. Vai ler, confessa, até que isso entra no seu coração e muda a sua vida. Transforma a sua realidade. Faz como Josué e Caleb falaram. Eu creio, tem algo maior do que isso. Nós não estamos aqui à toa. Algo sobrenatural vai acontecer. Eu sei que tem gigante, mas não vai nos atingir. Fala glória a Deus. Segundo ponto que eu quero falar com você. Não alimente a voz do medo. Faça calar essa voz. Quero dizer para você, o medo, ele fala. Você sabia disso? Que o medo, ele fala? Ele fica falando. Eu vou te dar um exemplo disso. Às vezes, a hora que você olha lá, não tem UTI. Você viu só uma notícia, não tem mais UTI. Lá na Itália, e eu não estou dizendo que é mentira, é verdade, é uma notícia. Mas eu estou te mostrando como funciona isso conosco. Aí você começa a ler, escuta, e todo mundo te manda o WhatsApp, e outras pessoas, e fala, olha, não tem mais leito, então agora eles estão tendo que escolher quem eles vão salvar, e estão morrendo pessoas, e se isso está acontecendo na Itália, imagina no Brasil, vai ser muito pior, vai ser uma catástrofe. Você começa a ficar sem ar. Você começa a ficar achando como eles falaram. Eles vão nos devorar. Você já viu aquela sensação de que você vai ser engolida? É isso que acontece. Quando você começa a ouvir sobre o medo, ouvir más notícias, vai te dando uma sensação de que você vai ser engolido. De que você não vai ter força para guerrear. E aí você precisa calar essa voz. Mas sabe como você cala a voz? Só com a palavra de Deus. Não adianta você falar é mentira, porque não é mentira. Não adianta você falar, isso vai acontecer aqui, porque pode acontecer. Não é essa a questão. A questão é, eu sei que existe alguém maior do que todas essas circunstâncias. E ainda que não exista um leito, se precisar de um leito para mim, que eu não vou precisar porque o Senhor me guarda, mas se eu precisar e não tiver, Ele cria. Ele arruma um para mim. Porque Deus é poderoso, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida dos meus. Eu rejeito esse pânico, eu rejeito essa mentira, eu rejeito isso que está vindo sobre a minha mente. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que começar a falar. Por quê? Porque você, se você não falar, o medo, ele te bloqueia, ele te paralisa. Tem gente que não consegue sair de casa para pegar uma comida na rua, que vai entregar. Por quê? Porque a pessoa tem medo de pegar um vírus ali na portaria. Assim, tudo bem, é possível pegar? Sim, é possível. Mas nós somos guardados muito além de tudo isso. É isso que eu quero que você tenha olhos abertos para isso. Então eu quero te lembrar de uma outra mulher de Deus, que foi Esther. Esther passou por uma circunstância em que ela também ficou apavorada, sabia disso? Que é sempre onde tem morte. Camila Martins, glória a Deus. Também tá aí me vendo, ó, glória a Deus, fico muito feliz. Olha aqui pra mim, quando você olha pra vida de Esther, eu vou ler aqui com você em Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença como de morte. Salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada. Eu vou te relembrar. Pastor Sérgio da Videira, aleluia! Que bênção de Deus, nós estamos com a live em muitos lugares desse país e fora desse país, estou muito honrada. Micheline, muito bem, essas discípulas minhas amadas. Olha, Eliane, você sabe que eu tenho que fazer muita força para eu ler, né, irmãos? Então, se tem uns que eu pulo, não é porque eu não fiquei feliz de te ver, tá? É porque a pessoa aqui não enxerga. Mas vamos voltar para coisa séria. O que eu tô falando aqui da Esther? Você sabe muito bem o que é que estava acontecendo. A Edna. Oi, Edna. Ah, Senhor. A Esther, ela era rainha. E ela estava no palácio, só que ela tinha um inimigo, que era Amã.
E o Amã falou que ia destruir todos os judeus. E Mordecai mandou um recado para ela falando que ela tinha que ir lá interceder por todo mundo junto ao rei. E aí, quando ela foi interceder, quando ela ouviu esse aviso de Mordecai, ela mandou esse recado para ele. Olha, deixa eu te contar, eu sei que é importante ir lá falar, mas em outras palavras eu tô com medo, porque não tem jeito de eu ir sem morrer. Ele não me chamou, e se ele não chama, eu não posso ir. Esther também ficou com medo, então eu quero te dizer, se de alguma forma, em algum momento, o medo circundou sua casa, sua mente, o seu coração, eu quero te dizer, não tem problema. O problema é ele permanecer. É claro que quando você começa a ouvir essas más notícias, vem o medo, mas você não vai aceitá-lo, você vai rejeitar. Você vai rejeitar esse medo. Você vai dizer, eu não aceito mais. Eu não quero isso pra mim. Eu não recebo esse medo. Que é como aconteceu aqui com Esther. Aí Mordecai deu uma palavra de Deus pra ela, como eu tô dando aqui pra você nessa noite. Ele falou, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. É o que eu quero dizer hoje pra você. Não imagine que realmente é o seu cuidado de lavar a mão 232 vezes, tomar água quente não sei quantas vezes, limpar todas as maçanetas e ficar perto de ninguém, não sair de casa. Tudo isso é bom? Muito bom. Faz tudo o que você puder. Mas não imagine que é isso que vai guardar você. Porque não é. Quem guarda você é Deus. Foi isso que Mordecai estava falando para ela. Você está achando que é só porque você é rainha que você vai ser guardada? Não vai ser não. E aí ele ainda falou uma palavra para ela. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou? E aí eu falo para você. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus levantou você agora? Para falar uma palavra de Deus na sua família. Para falar uma palavra de Deus para alguém que está amedrontado. Tudo bem, ele não quer visita, mas você pode ligar para ele. Você pode conversar com ele. Pode mandar uma live. Você pode mandar uma palavra. Você pode liberar uma palavra sobre ele. Você pode fazer uma oração, não sei. Quantas coisas podem ser feitas pela palavra de Deus para trazer libertação. E aí, você sabe o que aconteceu? Esther teve um start, que é o start que eu oro para que você tenha hoje. Ela falou o seguinte, faz o seguinte, chama todo mundo, vamos orar. Manda todo mundo orar por mim, porque eu vou lá falar com Mordecai. Eu vou me posicionar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí eu coloquei aqui, tem uma atitude de fé. Isso é atitude de fé. Ela não fez de qualquer maneira. Então vamos falar aqui de Esther. Ela não chegou e falou, é verdade, gente, eu tô com muito medo, é o seguinte, eu vou sair de casa agora e eu vou lá falar com o rei. Não foi assim. E não é isso que eu tô falando pra você fazer. Tô falando pra você fazer tudo que é recomendado ser feito, sabendo que quem te guarda é Deus. Mas ela também falou, é verdade, eu fui levantada para esse tempo. Então eu vou fazer o seguinte, junta todo mundo, vamos orar e jejuar por 3 dias. E aí eu vou lá falar com ele. Se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. É disso que eu estou falando com você nessa noite. O que eu quero estimular você a fazer é que você tenha um espírito de fé. Que você tenha um espírito ousado. Que você faça como Esther falou. É verdade, eu estava com medo, mas é o seguinte, eu não tenho medo mais. Porque se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou cumprir aquilo que eu fui chamada. E eu sou aquela que leva boas novas. Quando fala se perecer, não estou falando de pegar doença não, irmãos. Estou falando de às vezes você ter uma indisposição com alguém da família, porque ele não vai querer te ouvir. Ele vai achar que você é fanático, vai achar que você é muito religioso, muito sem noção, ou qualquer outra coisa do tipo. Às vezes você vai perecer no relacionamento. Mas você precisa ter uma atitude de fé, de falar da parte de Deus para essa pessoa. Fazer como essas pessoas fizeram, como Josué e Caleb fizeram. Você sabe o que Josué e Caleb fizeram? Eles falaram que mandaram calar todos eles. Eu não peguei o versículo aqui. Mas antes de Josué e Caleb fazer alguma coisa, eles falaram, mandaram calar toda a congregação. Você precisa mandar calar o medo. Calar o medo na casa, às vezes, dos seus pais, na casa de parentes seus que são de circunstância de risco, né? Dessa posição de risco, que tem problemas já pré-existentes, e aí eles ficam mais apavorados ainda. Você precisa mandar calar o medo.
Você precisa falar: eia, não aceito isso na minha casa. Eu sou guardado, eu sou separado, eu sou ungido, eu sou escolhido e eu vou ter uma atitude de fé. E quando eu falo isso para você, mais uma vez eu vou reforçar. Não estou dizendo que isso é mentira. Você não precisa se posicionar só quando é mentira. Você se posiciona porque não combina com a palavra de Deus. E aquilo que não combina com a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Esses dias eu estava meditando sobre isso, sobre essa questão, porque muitas vezes para você agir em fé, a impressão que você tem é que você está sendo inconsequente, que você está sendo imprudente. Então eu estava lembrando e meditando sobre Joquebede. Você lembra aqui que Joquebede era a mãe de Moisés. E ela estava passando por uma circunstância de medo, muito medo. Ela tinha um bebê e o bebê já estava sentenciado de morte. Ela conseguiu esconder esse bebê por 3 meses. E aí ela escondeu, isso já é um milagre, porque você conseguir esconder um bebê que não chora, para não chorar, para não rir, para não resmungar, para tantas coisas. Imagina a tensão dessa mãe por 3 meses. E ela escondeu esse bebê por 3 meses, porque ela sabia que se ele gritar, se ele chorar, se alguém ouvir, alguém vai entrar aqui. Você consegue imaginar que ela poderia estar apavorada? Eu consigo imaginar. Mas aí depois disso, ela tem uma direção de Deus, que eu imagino que foi uma direção de Deus, de colocá-lo dentro de um cesto e jogá-lo no rio. Qual garantia que ela tinha de que ele não ia chorar e esse cesto ia virar? Ou ele ia chorar e alguém ia pegar esse cesto e ia matá-lo, porque ia saber que era um filho do povo de Deus? Tantas coisas poderiam acontecer. Muito menos provável era acontecer o que aconteceu. De repente ela jogar ele dentro do rio e a filha de Faraó pegar e criá-lo como seu próprio filho. Esse é o poder de Deus. Isso é que o poder de Deus faz. É algo sobrenatural. Alguém que era sentenciado de morte, que naturalmente morreria, o Senhor guarda desde o nascimento e depois dá um livramento impossível de acontecer. Esse é o Deus que eu e você servimos. Se Ele é alguém que livra de maneira sobrenatural tantos homens e mulheres de Deus na palavra, como eu estou lendo aqui para você, como nós vimos com Esther, ela entrou no palácio, na hora que ela entrou nas portas, todo mundo achando que ela iria morrer, o rei levantou o cetro e disse: o que é que você quer? Pode me pedir, pode me falar o que você deseja, eu estou aqui para fazer. Eu quero te dizer hoje, o cetro já está levantado para mim e para você. Eu quero te dizer que as portas já estão abertas, que você pode entrar confiadamente junto ao trono da graça para receber graça e misericórdia em tempo oportuno. E eu quero te dizer que tempo oportuno são tempos como esse. Mas você pode entrar confiadamente. Ah, pastora, mas eu não mereço. Você acha que esse povo aqui merecia? Você acha realmente que Esther era uma mulher assim incrível, maravilhosa? Joquebede sem defeitos. Você acha que Josué e Caleb não tinham problemas? Por favor, não tinha a ver com eles. Tinha a ver com Deus que eles serviam, que é o mesmo Deus que nós servimos. Então eu quero dizer para você, as portas já estão abertas. Você pode clamar, eu não sei você, eu não conheço todas as pessoas que eu estou vendo aqui, mas você pode clamar aonde você está. Fala: Senhor, eu só quero fazer uma coisa, eu quero te pedir, entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa, faz de mim uma pessoa nova, cuida de mim, cuida dos meus. Senhor, muda a minha vida. Se essa quarentena servir para que mais pessoas ouçam o Evangelho e possam aceitar Jesus no seu coração, já valeu a pena essa semana parada. Por quê? Porque o Evangelho não precisa de você ter contato com as pessoas assim fisicamente, sabia? Não precisa de nada. Porque a Bíblia diz que se a gente não falar, as pedras podem falar. Mas graças a Deus, porque eu e você podemos falar. E é maravilhoso você poder liberar as boas novas para esse povo. Então, se você tem muitas pessoas, às vezes, que você conhece, que estão passando por medo, estão angustiados, eu quero te dizer, a sua salvação já foi conquistada na cruz. Você está liberada para receber, você pode entrar confiadamente. Eu queria fazer essa live hoje justamente para isso, para trazer ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de alento, para dizer para você, Deus é bom. Ele tem cuidado de nós. E eu separei um versículo aqui,
lá no Salmo 131, versículo 2, que diz o seguinte: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tá a minha alma para contigo. Não sei quantas são mães e teve a oportunidade de dar mamar. Para mim era uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Quando você estava amamentando, e aí depois que ele mamava, ela dava uma despencada assim, e aí de repente escorria assim, ó, aquele leitinho no canto da boca. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Mas é a experiência mais extraordinária do mundo. Porque você olha e vê que ele está completamente desmontado nos seus braços, completamente saciado, completamente em paz. É um sono do justo. É isso aqui que o Salmo está falando. Que eu fiz calar e sossegar a minha alma. É isso aqui que eu quero dizer para você hoje, nessa noite. Para você fazer calar. Não é alguém que vai fazer. Ah, não acredito, gente, meu marido maravilhoso entrou. Ele nem estava aqui, agora ele já está na live. Você arrasa, amor. Que é isso? Eu tenho gente lá em Fort Myers. Gente, a tia Liliana, parabéns. Muito obrigada, Liliana. Você está me assistindo. Isso é uma honra, gente. Gente de tudo quanto é lugar. Estou muito honrada. A Sheila lá na África. Meu filhão, te amo, pastora. Ariane, glória a Deus. Muito feliz, irmãos. Muito feliz mesmo. Me senti muito honrada. Ah, Lude, saudade de você, Lude. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo? Nós estamos longe, mas nós estamos muito perto. Então, quero dizer para você, hoje, eu quero liberar sobre você uma palavra da parte de Deus. Esse Salmo 131, 2, você precisa fazer calar. Não é o governo que vai fazer. Sabia que não é ele poder te dizer, olha, eu quero dizer que nós temos UTI para todo mundo, pode todo mundo pegar o vírus que você não vai morrer. Não é isso que vai te dar descanso. Nem é isso que pode te dar. O que te dá descanso é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Porque ele está dizendo, fiz calar. Então você vai fazer hoje, calar a sua alma. Você vai fazer calar todo o medo que está rondando a sua mente e o seu coração. Todo medo que está dizendo para você que você vai perder aquele ente querido. Todo medo que está dizendo para você que você vai perder o seu emprego, que você vai ter problemas financeiros, porque às vezes o seu medo não tem a ver com a saúde, mas tem a ver com a sua condição financeira. E aí você fica pensando, bom, do jeito que tá, o que vai acontecer? Nós vamos perder o emprego, nós não vamos conseguir pagar as contas, eu vou endividar, eu vou quebrar, vai ser um grande problema, já se instalou o caos. Não é verdade? Então quero dizer para você, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que cuida de você. Eu tenho esse testemunho para você. Estou gravando aqui na escola videira e eu quero te dar um testemunho daqui. Nós somos uma escola que começamos com 4 alunos. Não é preciso assim ser muito bom em matemática para você pensar que 4 alunos e 6 funcionários, a entrada não paga a saída. Acho que você consegue pensar nisso. De forma muito simples, mas eu quero te dizer que nós sempre pagamos todas as contas. Sabe por quê? Porque quem paga não sou eu. Quem paga é o Senhor. Então o Senhor é aquele que sempre cuidou de nós, com muitos, com poucos, com quantidade de alunos suficiente ou 100. Então eu quero dizer essa palavra de Deus para você. Assim como o Senhor tem cuidado de nós até aqui nessa escola e em muitas coisas nas nossas vidas, Ele vai cuidar de você, meu querido. Se você às vezes está de férias sem remuneração, como eu recebi telefonema de muitos irmãos que foram mandados para casa para não serem demitidos, eles pegaram férias de 2, 3 meses sem ser remunerado. Quero te dizer, vai sair coisa na justiça que você não sabia. Vão ser liberados pagamentos, financiamentos, algo que você nem imaginava, como meu marido costuma dizer, riquezas encobertas e tesouros escondidos. Vão ser liberados sobre a sua vida nesse tempo, porque o Senhor é bom. E eu tenho a palavra de Deus sempre comigo. Se não existir, Deus cria. Porque Ele é o Deus criador. E você sabe o que Ele precisa para criar? A palavra. E você já tem essa palavra na sua vida e no seu coração. Eu quero então terminar lendo mais uma vez esse versículo com você, que você vai confessar Ele no seu coração hoje, nessa noite. Você vai dizer, Senhor, eu vou fazer calar a minha alma.
Eu vou fazer sossegar a minha alma, como uma criança que é desmamada no colo da mãe. Eu quero dizer que eu sou essa criança no seu colo. Eu sou uma criança que vou ficar descansada no teu colo, porque eu não preciso de governante para isso, apesar de que nós precisamos orar pelos nossos governantes, porque eles são sim as pessoas que Deus colocou lá, e nós precisamos orar e abençoá-los para que eles possam ser liberados sobre eles a discernimento do Senhor, para eles terem instruções e direções debaixo da bênção do Senhor. Nós precisamos orar sim, mas não são eles que nós estamos sobre as mãos, estamos sobre as mãos do Senhor. E eu quero te dar essa palavra de descanso nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. E quero te dizer que você hoje vai dormir o sono do justo. Você vai deitar e logo vai pegar no sono, porque o Senhor te faz repousar em segurança. Não é o governante, não são as palavras boas, não é porque o pico desse vírus já caiu, não é porque o ministro disse isso ou aquilo, é porque você fez calar a sua alma, você focou no lugar correto. Qual é o seu foco? O seu foco é Cristo. O seu foco é Cristo. Todas as vezes que você perceber que você está focando em outra coisa, você vai voltar e vai focar em Cristo. Você vai focar no lugar correto, você vai calar todo medo e você vai ter uma atitude de fé. Quero te desafiar nessa noite a liberar essa palavra hoje na vida de alguém. Nós temos aqui mais de 200 pessoas me assistindo. Eu quero te desafiar como Mordecai desafiou Esther. Eu quero te desafiar nessa noite a você não deixar essa palavra só no seu coração e na sua vida. A você pegar essa palavra, não precisa mandar minha live não. Você mesmo pode falar isso para alguém. Você mesmo, eu quero desafiar você. Se nós somos 200, se você passar para mais um, vão ser 200 pessoas hoje que vão ouvir que ela pode sossegar no colo do Senhor, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós. Que ela pode descansar, que ela pode se entregar, que ela pode entrar confiadamente junto ao trono da graça para receber graça e misericórdia nesse tempo que é oportuno. Tempo de pressão, tempo de morte, tempo de angústia, tempo de tristeza para muitos, mas eu quero te dizer, também é tempo de salvação. E eu creio que muitos serão salvos nesse tempo. E eu quero te desafiar que sejam salvos através da sua vida hoje, que sejam salvos através da palavra que vai sair da sua boca hoje, que você seja um Mordecai na vida de alguém e libere uma palavra de Deus a essa pessoa. Queria orar com você onde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso país e o mundo que tem sofrido com esse vírus, com essa angústia, com essa tristeza, com tantas mortes, tantas pessoas tristes por terem perdido seus entes queridos. Pai, nós oramos por todos eles, mas nós queremos também te pedir, Pai, dá-nos um espírito de fé. Pai, eu oro por cada um desses que estão me assistindo e por outros que eles vão ser usados para falar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê um espírito de fé para eles, de fé, de ousadia, um espírito como existia sobre Josué e Caleb, como o Senhor mesmo disse na palavra, que era um outro espírito, que haja esse outro espírito sobre nós. Usa cada um de nós para dar uma palavra de salvação, para levar as boas novas, para levar o evangelho, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas do medo, da angústia, da tristeza. Liberta, Senhor Jesus, do pavor que tem circundado essas pessoas durante a noite, durante o dia. Nós cancelamos esse espírito maligno de medo e declaramos que o maligno não nos toca, o maligno não toca a nossa casa, a mão do Senhor é conosco, nós confiamos em Ti e hoje nós fazemos como diz o Salmo 131:2, fazemos calar e sossegar a nossa alma, no nome de Jesus. Obrigada, foi um prazer estar com você aqui nesse tempo. Meu marido quer dar tchau para você, vem aqui dar tchau. Rompemos a barreira dos 200, estou muito feliz. Olha lá, ó, dá oi e tchau. Falar uma coisa pra vocês, a justiça própria tomou conta de mim aqui agora. Deve ter uma rede de irmãs que vocês comunicam entre si. Parabéns, glória a Deus. Estou aqui para agradecer. Ó, Juan, glória a Deus. Porque se a esposa é alimentada, a casa é abençoada. Alice, ó. Ó, essa frase ficou boa, pode marcar aí. Se a esposa é alimentada, a casa é abençoada. Uma vez nos ensinaram, né? Mamãe feliz
todo mundo feliz. Olha lá minha mãe, ela tá rindo sempre, ó, tá vendo? Sim, minha Você sabe sogra, que poderosíssima. ama demais meu marido. Então, nós vamos fazer o seguinte. Pastor Sérgio Carlos Ferreira, olha lá que bênção. Sérgio Carlos, Então, nós vamos deixar aqui gravado, vamos baixar e vamos colocar lá no canal do YouTube, porque senão aqui no Instagram fica só 24 horas. Como a Janaína disse, se você passar para mais uma pessoa e mais outra, então nós podemos multiplicar a palavra de Deus muito mais. 3 coisas para você ser livre do medo. E ser livre do medo. Vamos focar Cristo. Chega de corona. Só a coroa. Prazer estar com vocês. Beijo, até a próxima. Isso, agora espera. Agora você tem que, lá no nosso, antes de encerrar, encerra aí, vamos ver.